Seja muito bem-vindo à primeira toxina emocional que nós vamos tratar, a aversão. A aversão nada mais é do que uma má compreensão do seu cérebro sobre uma pessoa, situação ou coisa. Citando um exemplo rápido aqui, eu tive problemas de quase afogamento quando criança e isso poderia ter me gerado uma aversão à água, ou seja, um medo de lidar com a água, evitar a água. A aversão é quando você tem uma má compreensão daquilo e aí você cria um mecanismo no teu cérebro, que é um mecanismo de defesa ruim, onde você evita lidar com determinada pessoa, situação ou coisa, tá? Isso faz com que, normalmente, você atraia cada vez mais aquilo ou aquela pessoa. Por quê? Porque você fica pensando naquilo. Esse medo acaba te controlando e levando para situações onde você acaba não conseguindo lidar com isso. Qual que é a forma mais rápida de tratar a aversão? Vencer o seu medo. Você tem que aprender a lidar com as coisas que você tem aversão e começar a vencê-las. Mas como eu vou fazer isso? Você tem que criar coragem. Quanto antes você criar coragem e aprender a lidar com essa situação de aversão da qual você tem medo, antes você vai começar a desbloquear o teu cérebro e ele vai começar a entender que você tem que lidar com isso e resolver as coisas para poder viver uma vida mais plena, mais tranquila. Vou te dar um outro exemplo, só para você entender. Se você tem, por exemplo, aversão a uma pessoa que toda vez que você encontra, fala com você de forma equivocada, ou fala algo que você não gosta toda vez, que parece que é para te incomodar. Entenda que o problema não é você, o problema é daquela pessoa. Ela que está com uma tratativa errada. Você está deixando ela lugar, um espaço no teu cérebro que está criando um medo de lidar com aquela situação. Muitas vezes é um parente, muitas vezes é um chefe, e você não cria a coragem de chegar em determinado momento, chamar aquela pessoa e falar, olha, essa tratativa está errada. Isso aqui não está correto, a forma como você me está me tratando ou isso que você está falando não é legal. Então, eu não te trato dessa maneira, gostaria que você não me tratasse. E se essa pessoa não quiser mudar, paciência. Você continua a sua vida, mas você desbloqueia essa aversão. Você não vai ter mais medo de encontrar essa pessoa ou qualquer coisa do tipo. E essa pessoa, se continuar lidando dessa maneira, você tem que trilhar um caminho onde você não tenha mais essa pessoa na sua vida. Lembre-se que pelos princípios de Cristo, nós temos que amar ao próximo, mas nós não temos que gostar de andar junto, tá? Então, se a pessoa não sabe te tratar, não sabe encerrar essa situação, você trilha seu caminho e deixa ela trilhar o dela. Só que você resolveu o problema. Você não teve mais medo. Você criou coragem e foi lá e resolveu. Serve, o exemplo pode ser transportado para uma situação, como eu falei, do problema com água, ou com comida, ou com objeto. Já tive problemas, por exemplo, com estar em altura, olhar para baixo. Tive que desbloquear. Tive que perder o medo. Tive que estar em lugares altos, olhar para baixo, topo de prédio, ir lá na ponta, olhar, sentir. Lógico, com segurança. Não ia me colocar numa situação onde a minha vida corresse risco, né? Mas tem pessoas que não conseguem nem chegar próximo de uma beirada de um prédio, de uma sacada e tudo mais. Você tem que criar coragem de lidar com isso. Quanto antes você resolver essas situações de aversão, mais livre você vai ser, porque senão você vai ser prisioneiro dessas situações. Você vai deixar de viver coisas, momentos que você deveria estar vivendo e não está vivendo porque você tem aversão. Muitas vezes você até evita de ir em lugares para encontrar pessoas ou de viver situações por causa disso. Só tem uma maneira de curar a aversão: vencer o medo, ir lá e fazer, tá? Então entenda isso. A cura é vença o seu medo. Tire isso da sua cabeça, limpe esse espaço para você poder viver plenamente e
tirar essa toxina de você que te impede de continuar vivendo e te mantém prisioneiro. Mas como eu vou vencer esse medo? Primeiro entenda o seguinte, faça uma releitura dessa situação, com a pessoa, com o lugar, com água, com comida, com o que quer que seja. Faça uma releitura. Lembre-se desse momento, entenda o que aconteceu. Será que essa pessoa, como eu já te falei aqui no vídeo, não é ela que está com problema e aí ela vem descontando os problemas, te agredindo de certa maneira, verbalmente, te incomodando, te pressionando? Será que esse problema com água, por exemplo, como eu tive, não é um problema que foi um problema pontual? Por que eu vou deixar de lidar com a água se eu posso continuar indo numa piscina, indo numa praia? Será que esse problema de altura não é algo que foi transmitido para mim numa situação de criança, onde eu subi numa árvore, tomei um susto, caí? Faça essa releitura, entenda que foi um momento, resolva isso, perca esse medo, comece a viver. Não tem por que você ficar preso na aversão. Espero que esse vídeo tenha sido libertador para você, que Deus te ajude a resolver essa questão da aversão, se você tem ela. Se você conhece alguém que tem essa situação, envie esse vídeo para essa pessoa, curte, compartilha, comenta. Se tiver dúvidas, estou aqui para a gente conversar. E lembre-se que o canal é para você se libertar de situações emocionais, para você prosperar, para você continuar crescendo, para que você tenha uma vida mais plena, mais próspera e mais feliz. Tenha mais autoconhecimento, autocontrole, melhore a sua vida emocional e busque uma prosperidade constante. Lembre-se sempre, a sabedoria não tem preço e Ele acredita em você e eu também. Tamo junto, fiquem com Deus, um forte abraço, vamos nessa.